E para mim é um privilégio estar de volta aqui, né? A gente não teve culto semana passada. E eu me alegro muito as minhas sexta-feiras estando aqui. Porque eu tenho essa convicção de que eu estou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E eu creio que hoje, tonight, Deus tem uma palavra diretamente para o seu coração. Ele falou muito comigo e eu quero compartilhar com vocês uma palavra cujo eu dei o tema de, eles vão colocar aqui, cuidado com a ofensa. Cuidado com a ofensa. Hoje nós entendemos que eu já subi aqui nessa plataforma um dia e eu disse assim, que o inimigo não precisaria te destruir. Tudo que ele teria que fazer é te distrair. E a ofensa, ela é uma das maiores formas de distração. É a ofensa. A Bíblia vai dizer em Marcos, no capítulo 6, do versículo 1 ao 3, vai dizer assim: e Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos do que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não está aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados, ou seja, ficavam ofendidos. Aí, na tradução em inglês vai dizer assim: and they were offended, por causa dele. E a ofensa, ela começa assim: não é este o carpinteiro? E se escandalizaram dele. Engraçado que vamos começar agora a pintar uma imagem daquilo que está acontecendo aqui. Aonde Jesus está? Nazaré. His hometown. Big Leominster, the Big L. Aonde você nasceu, cresceu, foi para a escola, onde todos conheceram seus defeitos. E por um tempo Jesus sai e depois ele volta. Lugar onde todos o conheciam, mas também um lugar onde todos o limitaram. Imagina se eles soubessem o resto da história. Será que talvez naquele dia, naquela oportunidade, essa seria a atitude deles? Eles não trataram dessa forma um estranho. Eles trataram dessa forma alguém familiar. E agora começa a ficar um pouco perto de casa, né? Às vezes o pastor sai da igreja por uns dias, aí sobe alguém aqui para pregar. E qual é a nossa atitude? Não pregue não, pastor. Isso aí não. He doesn't got the fire. He doesn't have it. E às vezes tem uma palavra direto para o seu coração. Às vezes tem algo que, na simplicidade da pessoa, na graça que Deus deu àquela pessoa, pode transformar a sua vida. Mas o que nós fazemos? Nem damos ouvido. Ao invés de estarmos investidos, a gente vai para o lobby. Sede, né? Bate uma sede o culto inteiro.
E às vezes não damos ouvido. Ou às vezes tem um amigo que vem te trazer um conselho, que talvez até você pediu. Ei, me dá um conselho aqui. E quando o conselho vem e é diferente daquilo que você quer ouvir, aí nasce a ofensa. Mas eu falei com fulano, e você acredita que o fulano falou para mim? Fui pedir um conselho e ela veio me dar sabão. E aí nasce a ofensa. E sabe o que a ofensa faz? A ofensa fecha o coração. Pessoas que andam ofendidas quase têm um tampão no ouvido daquilo, em relação àquilo que realmente está acontecendo. Porque a ofensa, ela fecha o nosso coração. E aqui entra algo muito, muito forte. Um dia eu subi aqui nessa plataforma e eu disse assim: ei, o Felipe que vocês conheceram há 8 anos atrás não existe mais. O Felipe que serviu um dia com a Alicia no grupo de jovens lá na outra igreja há 10 anos atrás, esse Felipe não existe mais. Mas o que acontece? Quando as pessoas não deixam para trás o seu passado, elas não merecem acesso ao seu futuro. Enquanto eles não relevarem aquilo que já passou, a palavra de Deus vai dizer assim: eis que tudo se fez novo, que a cada manhã as misericórdias dele se renovam. Irmão, e se Deus não está guardando, why are you? Se Deus não está preocupado, por que você está? Quantos milagres o povo de Nazaré não perdeu por conta dessa atitude? E aqui eu venho falar com vocês algumas coisas que a ofensa gera em nós. Eu prometo que vai acabar bem. Vem comigo que we're gonna be okay. Alright? Just come with me and we're gonna be good. Primeira coisa que a ofensa faz: a ofensa distorce a visão. Qual foi a pergunta? Ei, não é este o carpinteiro? Irmãos, o carpinteiro já estava gone. He was the savior of the world. He was coming to hang on a cross for me and you. He wasn't no carpenter. Mas as pessoas viram o processo, não reconheceram a promessa, porque a ofensa distorce. It can't be. The Messiah, o Messias, não pode ser um carpinteiro. Não pode. Em outras palavras, você não pode ser mais do que você era. E quantos de nós no mundo hoje não vivemos dessa forma? Por isso que é tão importante subir aqui e dizer: ei, Deus tem algo novo para você. Deus tem uma nova estação para você. Deus tem algo novo, para ver se você deleta aquilo que já passou, para ver se você vira a página, porque Deus está construindo algo novo em nós. O que a ofensa faz, ela nos faz reduzir as pessoas ao passado delas. E quando nós fazemos isso, nós perdemos aquilo que Deus quer fazer agora. 2 Coríntios 5,17 vai dizer assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. E sabe qual a beleza da vida? Irmãos, a beleza da vida é o processo.
If you were perfect, if I was perfect, se a gente viesse pronto, boring. A beleza da vida, o propósito está no processo. Pessoas amadurecem e mudam. E nós temos que começar a ter graça com nós mesmos. Quem você é hoje não vai ser quem você vai ser ano que vem. Deus tem uma nova estação, Deus tem algo novo, Deus está querendo te levar para um novo nível. E quando nós não reconhecemos isso, nos tornamos como Nazaré, perto de Jesus, mas sem experimentar seus milagres. Imagina, você está na presença daquele que pode resolver todos os seus problemas. O único que pode preencher esse buraco que você tem dentro de você. E você está perto. Ou seja, você pode estar no prédio. You can be in the building, serving, doing, e não viver o extraordinário que Deus tem. Por quê? Because you walk offended. Because if somebody grows more than you, you're offended. Because if somebody gets an opportunity to preach and you don't, you're offended. Because if God raises my brother higher than me, whoa, either you go with me or below me, not above. Como assim? Deus levantou o Jordânia. Deus viralizou o vídeo do Jordânia e tocou milhões de pessoas. Como assim? A marca de roupa dele está convertendo as pessoas? Não pode. A gente tem que remover isso do nosso meio. A gente tem que remover isso da nossa mente. A gente tem que resolver isso dentro de nós. Porque no reino de Deus a matemática é diferente, jovem. The more you cheer on the person next to you, quanto mais você celebra a pessoa do teu lado, mais Deus te eleva. Quanto mais você perdoa, mais Deus libera território para você. Quanto mais você mata o seu ego, mais Deus faz. Quanto mais você perdoa, mais Deus te usa. As pessoas continuam te apunhalando, falando mal, e você continua profetizando que vai ser o melhor ano da vida delas. Deus continua fazendo. E não é sobre você, mas é sobre a postura do seu coração. É sobre aquilo que você decidiu viver com o Senhor. É sobre o ano que você decidiu viver. Eu decidi não viver ofendido. Eu decidi viver 2026 o melhor ano da minha vida. Um ano onde eu não vou me ofender. Um ano onde eu vou romper. Um ano onde eu vou crescer. Muitos sobrevivem às estações da vida, mas não superam a ofensa. É possível você mudar de igreja e continuar ofendido, e Deus continua te segurando até você liberar. Eu fui lá na frente, na Lagoinha, estouraram o pompom. Irmão, você pode ter uma mudança de coração ali na hora e decidir que você quer, mas se você não fizer o trabalho duro, vai ser um processo muito doloroso. Porque se Deus quiser tirar óleo de você, Ele vai te espremer. Jovem, eu estou te falando isso porque eu te amo. E eu dou graças a Deus que eu tive líderes na minha vida que não botavam açúcar nas coisas para me falar. E isso produziu em mim frutos saudáveis, duradouros.
Algumas pessoas podem mudar de casa, mudar de igreja, mudar de trabalho, até de cidade. Tem gente que fala assim: Massachusetts já está pequeno para mim, vamos embora, Florida, here we go. Você pode ir até para a Austrália, para a China. Se você não resolver a ofensa dentro do teu coração, você entra em uma nova estação, contaminando aquilo de novo que Deus quer fazer na tua vida. E começa a repetir os mesmos ciclos. Sabe por quê? Porque o problema não está na estação. O problema não está no novo de Deus. O problema está no teu coração. Por isso que a Bíblia vai dizer assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque a ofensa nos impede de receber a bênção. Irmãos, às vezes Deus quer usar os nossos inimigos para nos abençoar. É incrível. Às vezes acontece um negócio de louco assim, sabe? Mas sua ofensa não deixa, seu ego não deixa. Porque Deus é assim, às vezes Deus quer fazer algo na sua vida, mas Ele quer tratar alguém em você. A pessoa que tem aquilo que você precisa é a pessoa que te ofendeu. Aí Deus fala assim: vai lá, grandão, resolve. Resolve. Vemos a história de Davi e Saul. Saul se ofendeu quando o povo lá estava cantando. Saul matou milhares. Davi, 10 mil milhares. Irmão, Saul tinha tudo. Quem era rei era Saul, não era Davi não. Quem tinha o cargo era Saul, não era Davi não. Mas perdeu o reino porque perdeu para ele mesmo. Não soube lidar com aquilo que ele estava passando. Porque a ofensa, ela transforma até admiração em ameaça. Transforma honra em inveja. Pior, a ofensa te faz amargo com a igreja, com os lugares, com as oportunidades que estão ali para te abençoar. Quando a pessoa começa a mudar muito de igreja, eu saio daqui, vou para ali, saio dali. Pode saber, a raiz está na ofensa. Algo que eu escrevi aqui: a ofensa é um evento, mas permanecer nela é uma decisão. Você tem o controle. Você não controla aquilo que a pessoa fala ou faz, mas a sua reação, você tem controle. A ofensa, ela pode vir, você pode se sentir ofendido, mas permanecer ali, marinar ali e ficar ali, that's a choice you make. Lucas 17:1 vai dizer assim: é inevitável que venham escândalos. A ofensa, ela é momentânea, mas continuar ofendido é uma decisão diária. Efésios 4:26-27 vai dizer assim: não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quando nós alimentamos a ofensa, nós abrimos espaço para algo muito maior. Nós demos legalidade para o inimigo. Nós abrimos espaço para a amargura. Tá, como vamos curar a ofensa?
How do we get rid of it? How do we get it out? Passo número 1. Reconheça que você foi ferido. Você não pode controlar a ofensa, mas você pode controlar a sua reação. E escolher perdoar é um dos passos de como curamos a ofensa. Aprender a lidar com confrontos com maturidade. Colossenses 3:13 vai dizer assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Irmãos, o perdão é libertador. Forgiveness is not for them, it's for you. Forgiveness frees you, sets you free. Mas perdoar é uma decisão que você precisa tomar. E ela é um dos passos para curar a ofensa. Isso não significa que não doeu. Isso não significa que foi ruim, que não foi ruim. Mas isso significa que você decidiu: não vou carregar mais. I am done. E nós temos um exemplo maravilhoso, irmão. Jesus. Nós temos um exemplo maravilhoso. Porque apesar de eu e você, de Nazaré e de outras pessoas rejeitarem Ele, Ele pegou todo aquele peso que era para mim e para você. E Ele não ficou ofendido por isso, mas Ele suportou. E foi fiel até o fim, até a morte e morte de cruz, como diz a palavra. Romanos 5:8 vai dizer assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Aqui está nosso maior exemplo. Ele foi rejeitado, ele foi humilhado. People in his hometown didn't want to give him the time of day. But he said, what? Meu propósito é maior. Aquilo que meu Pai me confiou é maior. Então, apesar de ser rejeitado, humilhado, traído, abandonado, ali na cruz, uma das suas últimas palavras: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Irmãos, ele tinha poder para não estar ali, mas ele respondeu com um perdão. Ele respondeu me amando e te amando. E ele venceu esse espírito, sendo fiel até o fim. E aqui fica um exemplo para nós, um exemplo de perdão, um exemplo de amor, um exemplo de cuidado. Que todas as vezes que nós fizemos algo para o Senhor e nós fizemos algo meia boca, eu quero que você lembre que o que Ele fez por você, irmãos, foi completo. De todas as vezes que você se sentir que você não é suficiente, o que Ele fez por você te torna suficiente. Que todas as vezes que você sentir pesado, Ele vai dizer assim: ei, pega o meu fardo, porque é leve. Que todas as vezes que alguém
te ofender. Você lembra do teu maior exemplo. E você disse: eu decido carregar o fardo de Jesus e andar leve. Eu decido mover em graça, eu decido fazer diferente. Irmãos, não é errado errar. But you know what's wrong? Is letting your ego dictate how you react. Eu sou cabeça quente, né? Então às vezes tem algumas situações aí, o Pedrão sai e eu vou lá e pá. Aí depois eu tô em casa e eu falo assim, you know, what would Jesus do? It ain't that. E eu tenho que pegar meu banquinho, dar a voltinha, kill my ego and get right. Porque eu estou decidindo que do meu jeito não presta, que é do jeito dele. Essa é a forma mais leve. You got an ex-boyfriend, you want to get revenge. Really? That relationship wasn't meant to kill you. It was meant to teach you that you deserve better. It's just how you see it. As pessoas que não te deram valor vieram na sua vida para você aprender a se valorizar primeiro. Irmãos, nada na nossa vida acontece sem a permissão de Deus. Então identifica a estação, entenda aquilo que Deus quer fazer, deixa a ofensa de lado, bota teu ego num banquinho, vai se resolver, se resolva. Maturity. Quando você fizer isso, você vai começar a romper em várias áreas da sua vida. Profissionalmente, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. É pesado, mas alguém tem que ensinar isso para vocês. Sabe por quê? Irmãos, a vida bate. E às vezes cansa apanhar. I know that. But I serve a God that is so much more. Eu sirvo um Deus que é muito mais, e é capaz de fazer muito mais que aquilo que eu consigo pensar ou imaginar. E eu sei, He's got my back. Quando ninguém estiver comigo, Ele está comigo. Quando não tiver ninguém para me corrigir, Ele vai me corrigir. Quando não tiver ninguém para me encorajar, Ele vai me encorajar. É assim que Deus faz. Por isso, qual é a cura da ofensa? Comece a conhecer Jesus profundamente, nos detalhes, como Ele andava, aquilo que Ele fazia. Pare de ler a Bíblia de forma tão rasa. Lê, pensa, identifica aquilo que está acontecendo em volta e diga assim: uau, Jesus tinha o direito aqui de meter o pé nesse povo, e olha o que Ele fez. Jesus não precisava ter curado essa pessoa, mas olha o que Ele foi capaz de fazer: sair do caminho dele, dar uma volta por um outro lugar, para encontrar uma pessoa, para salvar uma cidade. That's the God you serve. That's who you serve. Por isso que Ele é o único que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Com Jesus é mais leve. Com Jesus tem menos ofensa. Com Jesus tem cura, tem libertação. Qual que é o nosso pensamento para hoje? Qual que é a nossa conclusão de hoje? Talvez tenha alguém na sua vida onde você tem carregado algo. Você tem andado ofendido com alguém, talvez com a liderança do seu ministério, talvez com alguém que você esteja conversando, procurando talvez um relacionamento,
talvez um amigo, talvez seus pastores, talvez seus pais. E você está carregando um pouco dessa ofensa. Talvez você ache que Deus te ofendeu de alguma forma. Mas eu não acho que é assim que Deus faz. Eu tenho convicção que não é assim que Deus faz. Porque a palavra dele diz ao contrário. A palavra dele diz que os planos que ele tem para nós são maiores, melhores do que aquilo que nós possamos pensar ou imaginar. E a palavra também vai dizer que ele sabe os fios de cabelo que tem na tua cabeça. Então, se ele sabe e ele te conhece nesse nível, ele é capaz de te amar a esse nível, eu tenho certeza que não é assim que ele quer que você fique. E o louvor já pode ir subindo. A ofensa, ela constrói um muro, aonde nem você sai, e nem quem quer te ajudar entra. Jesus não constrói, Jesus constrói pontes. E hoje você tem uma escolha: continuar alimentando a ofensa, continuar alimentando a dor, ou se entregar, ou entregar o seu coração verdadeiramente ao único que pode restaurá-lo. Porque quando Jesus toca, a Bíblia vai dizer assim, ó, who he sets free is free indeed. Quando ele liberta, você verdadeiramente é livre. E quando Jesus cura o seu coração, você não apenas para de andar ofendido, você começa a andar leve, e você começa a andar livre. E legacy é isso que Deus tem para você, não só por uns dias, mas para o resto da tua vida. Mas existe uma escolha que você precisa fazer, de hoje em diante: ou eu vou andar livre, ou eu vou andar ofendido. Qual vai ser? What's it gonna be? Living a life where you're constantly offended by everything? Or living a life where you know there's a God who loves you, and because he loves you, he gave his one and only son, not that you will perish, but that you will have eternal life. Essas palavras não são minhas, isso é a palavra de Deus. There's one thing that I know. Se tem uma coisa que eu sei, eu tenho convicção, é que se ele te trouxe aqui hoje, é porque ele te ama. E ele quer que essa palavra não pare só com você, mas que essa palavra vá com você e ela toque aos corações daqueles que você também encontrar nas suas faculdades, nos seus trabalhos, aonde é que você estiver. Você sempre vai ter uma escolha: offended or free. And there's a fine line. Porque Deus não quer que nós sejamos reativos, mas nós temos que ser slow to speak
2 years, right? So you can listen twice and talk once. Então, de hoje em diante, por onde você andar, por onde você passar, o Espírito Santo de Deus vai trazer essa palavra ao teu coração. Você vai dizer: ei, from today on, no more. Eu tenho um desafio para você. Se você vê isso, todos nós temos isso em alguma área da nossa vida. Mas se você vê isso predominar em alguma área da sua vida, eu te convido a fazer um exercício aonde você começa a ir e resolver. O bom da conversa difícil é que você tem ela só uma vez. Você resolve, acabou. Você vive livre. Você vive encorajado. E esse é um espírito que ele quer nos parar. Esse é um espírito que ele vem dentro da igreja e ele quer dividir os grupos. Ele quer dividir os ministérios. Ele quer que a igreja entre em confusão, porque um está ofendido com o outro. Mas irmãos, o Senhor, o sangue de Jesus tem poder. Aqui não. Aqui não. Fica de pé comigo nessa noite. Aqui não, em nome de Jesus. Esse espírito de ofensa não vai fazer parte do Legacy Leominster. Esse espírito de ofensa não vai marinar nos corações de vocês durante a semana e que vai criar ataques que não vem do Senhor. Porque aquilo que Deus tem para nós é muito maior do que aquilo que nós consigamos pensar ou imaginar. Nessa palavra, 2026 vai ser o melhor ano das nossas vidas, espiritualmente, emocionalmente, free, financeiramente, you will be free. E o peso da ofensa não vai fazer parte da sua vida. Cante essa canção com louvor.